Olá, alguns amigos me questionam sobre a saúde e educação, se elas estariam englobadas no teto da PEC 241, atual PEC 55. Em verdade, há um limite global do teto do Poder Executivo que não pode subir mais do que o índice de inflação do ano anterior, o orçamento. Então, a saúde e educação ficariam atreladas não a esse índice, mas sim ao índice, no caso da saúde, ao crescimento do PIB, e no caso da educação, a 18% e 25% estados e municípios, 18% a União, da receita decorrente de impostos. Então, é um limite na educação e na saúde externo ao próprio limite do crescimento do teto global, que vai crescer menos. Em verdade, a PEC estabeleceu uma punição para quem desrespeitar o limite global, que chama de limite individualizado. Essa punição, como diz a própria PEC, ela acarreta, por exemplo, a proibição de concessão de vantagem ou aumento ou reajuste. Criação de cargo e emprego também está proibido, segundo a PEC, se desrespeitar o limite global. Proibição de alteração na estrutura de carreira, proibição da realização de concursos públicos, entre outros. Só que, apesar de garantir o limite constitucional para a saúde e para a educação, é uma garantia que só está no papel. Por quê? Porque não aplica punição nenhuma ao agente público que não cumprir a regra do mínimo constitucional à saúde e à educação, o que força com que as entidades representativas institucionais entrem com ações judiciais, forçando o poder público a estabelecer um termo de ajuste de conduta ou uma determinação judicial para que cumpra em determinado tempo. Enfim, não é uma demanda imediata, é uma demanda que vai percorrer ainda longos caminhos essa questão da aplicação mínima, ou seja, não é uma coisa garantida, porque a PEC intencionalmente não estabeleceu punições para a União, estados e municípios que não aplicarem, aliás, o mínimo legal. Então, por que isso é relevante? Porque eles estão dizendo aí que está garantido a priori a educação e a saúde, quando não é verdade, quando isso somente está no papel e que se o gestor público desrespeitar tal mandamento constitucional, será acionado ainda, isso demorará um tempo para fazê-lo, ao invés de que aquele limite global, o teto, que efetivamente tem uma punição imediata. É importante também esclarecer, nesse contexto, que o limite global, ele ao longo do tempo, ele vai crescer muito menos do que a própria receita orçamentária. Para os senhores terem uma ideia, a receita orçamentária do Estado nos últimos 10 anos quase triplicou. Então, a saúde e a educação, segundo esse mandamento, também deveriam triplicar, porque ele obedeceria a um determinado percentual. Ocorre que o limite global ele vai diminuindo muito menos. Então, com essa projeção da inflação, do crescimento a menor ao longo dos anos, o limite global ele vai crescer menos e o limite da educação e da saúde vai crescer mais, o que forçará um achatamento dentro do orçamento do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos do Poder Executivo, como a própria Polícia Federal, a própria Receita Federal, o próprio Ministério do Desenvolvimento e diversos outros programas que serão afetados, como o próprio Minha Casa Minha Vida, como o Bolsa Família e outras instituições básicas para o desenvolvimento econômico do país. Então, quer dizer, nem matematicamente eles conseguiram raciocinar para esse entrave, porque é o limite da educação e a saúde crescendo mais do que o próprio limite global. Isso faz com que vai achatar os orçamentos das outras pastas, forçando demissão de servidores já concursados e com estabilidade e gerando outros inconvenientes, como cortes drásticos em programas sociais. Enfim, outro aspecto que aconteceu essa semana e que me deixou muito triste
foi a pesquisa do Ibope. Ela perguntou de uma maneira tendenciosa que seria a opinião do povo brasileiro com essa proposta de emenda constitucional número 55. Mas olhem aqui qual é a pergunta, qual foi a pergunta do Ibope. Olha só, a PEC 241, ou PEC do teto de gastos, é uma iniciativa que tem como objetivo limitar as despesas do governo federal. O senhor aprova ou desaprova essa iniciativa? Veja bem, essa pergunta não condiz com a realidade da proposta de emenda à Constituição número 55, porque ela não visa, o objetivo dela principal não é limitar gastos. Limitar gastos só é um discurso para jogar uma nuvem de fumaça na população brasileira, para que a população brasileira passe a concordar com essa PEC. Não é necessário, por exemplo, nós instituirmos uma proposta de emenda à Constituição que limite os gastos públicos. Isso pode ser feito através da Lei de Responsabilidade Fiscal ou através de outras medidas menos drásticas que nem essa, que é imodificável durante 10 anos, que vai ter vigência durante 20 anos. Enfim, o grosso dessa proposta, e que inclusive já é admitido pelo próprio governo Michel Temer, é diminuir o gasto público em relação ao PIB. O gasto público hoje no Brasil gira em torno de 20% em relação ao PIB. A ideia do governo, e isso já é oficializado segundo os próprios discursos do próprio governo Michel Temer e dos defensores da PEC 55, é que em 10 anos esse percentual do PIB em gasto público diminua para 16% e ao final de 20 anos diminua para 12%, fazendo com que ocorra um achatamento nos gastos públicos. Então, ao final, o Brasil estará com um gasto público a 12% de seu PIB, fazendo com que seja o país que menos gaste, que menos invista na população do mundo. Para os senhores terem uma ideia, os Estados Unidos gira em torno do gasto público dele em torno de 40%. Países da Europa giram em torno de 40% até 55%. Enfim, é preocupante porque isso já foi constatado em audiência pública do Senado Federal, que tal medida vai jogar o Brasil em países como Congo, República Centro-Africana, Madagascar e outros países pobres do mundo. Então, é uma medida experimental, mais uma medida experimental para eles testarem se vai recuperar a economia, imodificável. E aí eu pergunto ao senhor e à senhora, se em 3 anos nós constatarmos que essa medida foi um desastre, que não recuperou coisíssima nenhuma a economia, nós teremos que esperar 10 anos para poder rever esse erro, rever esse equívoco. Não custa nada lembrar que em 2015 o ministro Joaquim Levy adotou essa medida no Brasil. Aliás, ele foi mais rigoroso, ele não controlou os gastos públicos de acordo com a inflação. Houve um corte de aproximadamente 4% nos gastos públicos e não houve recuperação de economia alguma. Muito pelo contrário, houve a diminuição da economia. Então, é uma medida jamais vista na história da humanidade e que ela é empurrada de goela abaixo na população, sem um discurso, sem um debate, e pior, imodificável nos 10 primeiros anos, para ter vigência durante 20 anos. Uma medida, pasmem os senhores, experimental. Então quer dizer, está faltando diálogo, está faltando mais democracia, que não é a índole desse governo Temer. A índole de dialogar com o povo, de esclarecer o que realmente está acontecendo. Então, esse é um recado que eu quero dar aos senhores. Então, desde já, agradeço a atenção de todos.